Olá, meu nome é Natasha e o assunto do vídeo de hoje foi um pedido que deixaram no canal. O nome dela é Teresina Mazzarella e ela deixou o seguinte pedido que ela gostaria de saber a respeito, no geral, do Reino Unido, sobre a Rainha Elizabeth II e também quem seria, né, teria chances mais de se tornar o sucessor dela no trono, né? Algum filho, algum neto, né? Como seria sua conduta? Foi essas seguintes palavras que ela deixou lá. Então, eu olhei lá a linha de trono, né, dos sucessores dela, é muita gente, então ficaria muito longo o vídeo. Então, o que eu pensei? Vamos fazer assim, vamos tirar cartas em geral para saber sobre o Reino Unido, sobre como ela está, apesar que eu vi umas imagens de uma reportagem sobre ela e mostrou ela. Então eu puxei a energia, quando eu bati o olho nela para puxar o perfil energético dela pelo olhar. Então, não sei se aquelas imagens eram atuais ou né, o canal estava usando imagens velhas sobre ela. Era uma notícia atual, né? Mostrava ela, disseram que ela apareceu em público, que ela não estava aparecendo em público. Aí eu tentei puxar a energia dela naquele momento olhando para ela, e o que eu vi nela? Eu vi que ela está bem, E eu vi que ela tá tipo um cansaço, gente, mas não é bem um cansaço físico, sabe? Sabe aquele cansaço que você tem de estar fazendo já a mesma coisa há tantos anos? É um cansaço mais assim de estar aqui, de estar fazendo esse trabalho, sabe? Não tem, obviamente que ela é uma senhora, né? Sabemos que há mais dia menos dias, né? Ela vai embora dessa dimensão, digamos assim. Mas é uma coisa que vai além disso, o cansaço dela. É um cansaço assim, já faz muito tempo que eu tô nessa missão, faz muito tempo que eu tô nessa função. É nesse sentido o cansaço dela. Mas quando eu olho para ela, eu capto a energia que ela ainda acha que as coisas não estão prontas para ela sair daqui. Então, prontas em qual sentido? Ela vai tentar, né, nesses últimos tempos, né, que ela vai passar aqui, né, antes de partir para outro plano, ela vai tentar deixar o mais organizado possível esse cargo e tudo que envolve esse cargo e tudo em volta no governo, digamos assim. Por mais que seja reino, né, gente, não seja presidência, mesmo assim precisa de uma certa organização. Por quê? O pensamento dela é o seguinte: independentemente do que acontecer, quem ficar no meu lugar, eu quero que as coisas já estejam, como se fosse meio que andando autônomas, né? Quem entrar no lugar não teria tanta dificuldade assim de só seguir o que já estava programado e planejado por ela. Então é como se ela estivesse fazendo acerto de pontos internos nessa administração dela, digamos assim, de forma que ela deixe tudo pronto para aquele que pegar já vai sair tocando, sem muita dificuldade, com a coisa já está toda estruturada, nesse sentido. Então, o que eu vejo ela fazendo? Eu vejo ela fazendo ajustes e eu capto muito, quando eu capto a imagem dela, eu capto muito a palavra organização. Muita organização, organização. Uma organização que funciona de forma autônoma. Esse é o sentido da coisa. Porque ela sabe que está perto dela sair daqui, né? E que alguém vai ficar no lugar dela. Independentemente que ela saia e continue e esteja viva, ficar aqui, tudo, ela sabe que ela está, na verdade, ela sabe que ela está com a saída dessa dimensão mesmo. Que ela está com pouco tempo. E daí, então, o que ela pensa? Deixar tudo pronto para aquele que assumir, independentemente de quem for, já conseguir fazer o negócio tocar de forma suave, continuar só. É como se o mecanismo funcionasse mesmo não ela estando lá. Porque nós sabemos, gente, que quando nós tocamos digamos assim, uma empresa, nós mesmos é de um jeito. Quando alguém assume o nosso lugar, aquela pessoa vai fazer do jeito dela, né? E independentemente da pessoa ter experiência ou não, ela vai fazer do jeito dela. Então, qual é a nossa preocupação? Que a coisa funcione mesmo na nossa ausência.
É isso que eu capto nela, é uma certa preocupação que a coisa funcione, caminhe de forma autônoma e suave, sem grandes problemas, nessa ausência dela. Então, assim, devagarinho, ela já está testando o pessoal em torno dela, quem é o melhor para suceder ela ao trono. É isso que eu capto. E, principalmente, deixar as coisas organizadas de uma forma que a pessoa que suceder ela não tenha dificuldades de só manter o negócio caminhando para frente, sabe? É nesse sentido. Agora, como eu falei, ela está bem, ela está feliz. Quando eu olho para ela, eu capto, ela não tá mal não, ela tá bem, gente. Só que assim, é um cansaço. Eu olho para ela e eu vejo um cansaço. É um cansaço que já vem acompanhando ela de um tempo, não é um cansaço físico, e esse cansaço tá começando a abraçar ela de vez, sabe? Ela já tá começando a ficar assim, é um cansaço que vai começar a tirar as forças dela. De uma forma assim que para ela vai ter que começar a se privar um pouquinho mais assim de se expor tanto em funções sociais que antes ela fazia. Agora ela vai ter que se privar um pouquinho mais, não pela velhice, porque às vezes as pessoas pensam, óbvio, ela tá velha, imagina, tem mais de 90 anos, imagina, ela tá muito velha. Não, gente, não é uma questão de velhice, é uma questão de energia da pessoa. Porque independente da nossa idade, você pode ver, tem fases que nós estamos mais dispostos e tem fases da vida que a gente não está tão disposto assim a socializar, digamos assim. No caso dela, ela tem todo um treinamento para lidar em sociedade com as pessoas, tudo, porque é de anos que ela está no cargo, né? Ela já tem essa diplomacia. Ela é do signo de touro, se eu não me engano, né? Eu esqueci de olhar, mas se eu não me engano, ela é touro. Então, se ela for touro mesmo, ela tem como a regente ali a Vênus, então ela sabe ser suave, ela sabe ser diplomática, ela sabe vibrar o yin ali bem de forma assim que cativa as pessoas. Ela tem um certo encantamento, né? Outra preocupação dela é quem sucederá e se estará pronto. Por isso que ela pretende dar pequenos testes e observar nesses próximos dias as pessoas em torno dela para qual seria o melhor para o cargo. Ela tem dúvida, honestamente, ela tem um pouquinho de dúvida, mas ela está mais preocupada mesmo em fazer a coisa estruturar e organizar de uma forma que, independente de quem assuma o cargo, na ausência dela, a pessoa consiga tocar aquilo com facilidade, que o negócio já esteja meio andando automático, sabe? Sem a presença dela, e mesmo que a pessoa nova, sem experiência, consiga que o negócio caminhe com maior facilidade, um pouquinho mais de facilidade que eu digo. Acho que é isso, né? Mas quando eu vejo ela, mas ela não tá mal não, gente. É só mesmo essa questão da energia da pessoa. Tem fases, você pode ver, tem fases que vocês às vezes estão se alimentando muito bem, estão frequentando a academia, estão fazendo exercício e tá indo tudo ótimo. Aí do nada, mesmo fazendo tudo bem certinho, parece que mesmo assim você tá sem energia, tá cansado, parece que tá desanimado. É normal, gente, tem fases na vida que a nossa energia não tá bem. E como ela já é uma senhora, assim, que tá mais para lá do que para cá, aí a gente sabe que a energia dela começa a sofrer certas modificações, tá? Não é tanto pela... Claro que idade conta, mas não é exatamente por velhice e idade que essas coisas ocorrem. É uma questão de energia da pessoa, sabe? Enfim, vamos começar. Dance like there's no tomorrow. Bem, gente, seguindo aqui, o que eu fiz? Deixa eu abrir aqui meus babados. Tô com o microfone, enfim. Aqui eu perguntei, eu ia fazer um método de perguntar daqueles que dão sim ou não, né? Porque ela quer saber sobre sucessão do filho ou do neto. Mas no fim, na hora que eu comecei a tirar as cartas, me falaram, não, faz. Ela quer saber do meu tipo de governo. Não faz o sim ou não. Tira uma visão geral sobre as coisas, os assuntos. Ok, estou seguindo o que mandar. Então, aqui eu perguntei sobre o príncipe Charlie. Aqui eu perguntei sobre como seria se algum neto, digamos assim, assumisse. Aqui nós vemos o Reino Unido numa forma geral. E aqui nós temos a própria Rainha Elizabeth, porque eu achei
é importante ver como ela está, né? O que está se passando por ela nesse momento, tá? Ok. Começando por ele, né? Pelo Príncipe Charlie. O que nós vemos aqui? Eu perguntei, a princípio, como eu falei, eu ia fazer uma pergunta se ele seria o sucessor no método de sim ou não. Mas eles me mandaram na hora mudar o método. Então, enfim, tive que trocar para uma visão geral. O que temos aqui? Veio a carta da roda como líder, né, da situação com o sumo sacerdote. Indicando que o Charlie é uma questão de karma para ele. Uma questão de... Sabe, como que eu vou te dizer? Tá organizado já. Tem uma organização estrutural aqui para seguir ele. Mas, assim, a princípio, o que eu diria? O Charlie tem tudo para assumir esse cargo? Sim, teria tudo para assumir esse cargo. Inclusive, quando comparamos aos netos, também veio a roda da fortuna, como se fosse destino dos netos, tá? Mas os netos veio com a carta da justiça junta. Então, ou seja, justiça racional. Então precisa ali, e a outra veio com um sumo sacerdote, indicando que é uma destino organizacional. Ou seja, Charlie, então, é o sucessor por lei, digamos assim, porque essa carta aqui, essa tem indicação de lei, mas essa também tem alguma coisa a ver com o judiciário, essas coisas, sequência, né? Então, é como se fosse lei que ele fosse o sucessor, mas ali nós temos que os netos também têm, digamos assim, direito da coisa, né? Porque nós temos a carta da justiça. O que acontece aqui nesse conjunto aqui, né? É destino do Charlie assumir? É destino do Charlie assumir. É destino dos netos assumirem? É destino dos netos assumirem. Mas nesse momento está imperando a justiça na energia dos netos. Ou seja, balança, equilíbrio, estabilidade e lei. Ou seja, muito provavelmente, o que vem antes? Charlie é o primeiro sucessor. Então, Charlie é o que, digamos assim, está mais forte para assumir esse cargo nesse momento. Até por questão que é destino dele. Só que uma questão. A carta da roda do destino, ela também dá uma certa instabilidade. Então, pode ser que Charlie assuma, mas precisa assumir de uma forma muito organizada, disciplinada, né? Ele é uma pessoa mais adulta, mais madura, o que vem numa carta do sumo sacerdote, uma pessoa mais reservada, né? Faz sentido, mas há uma instabilidade, né? Nessa assumir esse cargo. E é engraçado porque para os netos também vem essa energia de instabilidade, tá? Então, assim, como seria se o Charlie assumisse? Tem todas as chances, ali tem um sim positivo, né? Dele assumir esse cargo. Eu sinto que há uma instabilidade nele assumir. Eu não sei se ele permanece, gente, porque viu a carta da roda. E me dá a sensação que não fixa, não estabelece, não é instável, sabe? A energia está instável, necessita ser organizada ainda, sabe? É uma coisa complexa. O que acontece aqui? Como seria o governo dele se ele assumir, né? Lá por esse momento que assumir ficar. Porque foi essa pergunta que ela também fez. Como seria a conduta do novo rei? Então, aqui mostra o Charlie observando muito uma rainha de pulso firme. Então, assim, como eu falei, a Elizabeth, se eu não me engano, ela é touro, então teria o regente como Vênus, ela tem aquela solidariedade. Mas aqui mostra, energeticamente, ela é uma mulher de pulso firme, uma mulher assim, sabe? Aquela mulher intensa, aquela mulher assim que tem ela comanda, sabe? Tem uma coisa, até um pouco de energia de general nela, assim, uma energia forte aqui, uma mulher de pulso firme. E como ele faria para equilibrar se ele fosse o sucessor dela? Olha, primeiro que ele ficaria feliz, porque aqui mostra uma felicidade, tá? Haveria uma certa comemoração, tá? Mas depois ele ia ficar um pouco nostálgico, sabe? Sobre ele assumir esse cargo. Haveria uma nostalgia. Mas olha só. Mas aqui no fundo demonstra um rei, dois reis na verdade. O que pode ser um rei mais, como é que eu vou dizer, mais extremista, sem paciência, aquele que sai fazendo vários cortes e mudanças bruscas, mas também temos a energia de um rei aqui, tentando fazer as coisas de forma próspera. Então assim, esse daqui que corta as coisas de forma brusca, até ele avança com muita rapidez, tem muita frieza aqui, tá? Então, a princípio, como eu falei, ele ficaria muito feliz. E haveria comemorações, mas logo ele ficaria nostálgico
né? Por causa das coisas que ocorreram, enfim, as lembranças seriam fortes. Então aqui vem a energia de um rei tentando fazer as coisas de forma que encontra a melhor estabilidade financeira possível, né? Focado no material do Reino Unido, assim, digamos dessa forma. Só que teria risco que mais tarde ele assumisse um papel mais assim extremista no sentido de frieza, sabe? Sair fazendo decisões e cortes bruscos, umas coisas assim. Pode ser que isso esteja ligado a essa carta aqui, gente, porque aqui fala sobre uma estagnação, que eu não sei se é uma estagnação da economia, ou ele pelo menos tentando segurar os gastos. Por quê? Porque vemos ele aqui, ó, olhando para uma mulher, ele não está, engraçado que ali no fundo aparece a energia de rei, né? Mas aqui não. Quando ele assume o princípio, ele não está na energia de rei, porque rei seria o quê? A pessoa já pronta para a coisa, experiente e pronta. Ele não está totalmente pronto. Ele está na energia de cavaleiro de bastões ainda, ou seja, ele tem energia para avançar, para fazer as coisas e tal, mas ele não está 100% pronto, tá? Mas mesmo assim, para fazer o que ele precisa fazer, o que ele faria? Olharia para trás, se inspiraria nessa rainha. Ó, ele olhando para o passado, se inspirando na rainha, ao olhar para o passado, como foram os outros governos, ele tenta fazer novos acordos, mudar. Aqui o foco é muito na mudança da economia. Mudança na parte econômica mesmo do Reino Unido, assim, do país deles, enfim. A parte econômica aqui seria o foco realmente digamos, da administração deste rei. O que acontece aqui? Mas ele tentaria reconstruir. Ou ele está tentando recuperar o Reino Unido, tem alguma coisa aqui que não está bom. Ou ele tentar recuperar, ou ele tenta se inspirar no passado, como foi feito, para copiar agora, mas mesmo assim mostra ele numa energia de frustração. Mesmo ele tentando reconstruir, mostra ele numa energia de frustração. Então, ele olha para o passado também para se inspirar, para pegar essa coisa do pulso firme, sabe? Aí que é o problema, porque aqui na Cartas do Fundo, que eu te falei, chega um momento que pode manifestar um rei de espadas ali, né? Se ele for tão pulso firme, ele pode se tornar uma pessoa muito fria e carrasca. Esse é o problema, esse é o que está escondido lá no fundo dele, que nem ele de repente não saiba que tem essa energia. Enfim, quando ele olha para essa rainha, quando ele tenta usar o passado ou essa rainha como inspiração para o governo dele reconstruir a economia, ele vai tentar equilibrar as coisas e vai estar um pouco difícil de equilibrar as coisas aqui. Tem um pouquinho é um negócio um pouco kármico aqui, precisa de equilíbrio. E por que equilíbrio? Porque senão vai começar a cair as ilusões dos olhos dele. Se ele tinha uma visão sobre como seria governar, digamos assim, esse reino, essa coisa começa a derreter na frente dos olhos dele e ele vê, não está como eu imaginei que seria. E isso pode gerar uma frustração também, um certo sofrimento, alguma coisa assim, ou uma decepção, sabe? Eu tento equilibrar, mas as coisas não são como eu imaginava, então eu tenho uma decepção. Isso gera um conflito dentro de mim, uma decepção, um sofrimento. Aqui mostra ele tentando reconstruir, se inspirando no passado para reconstruir a economia, se frustrando nisso. Aqui também mostra ele tentando unir um novo aprendizado para ele. Ó, o aprendizado está bem embaixo do cavaleiro de bastões. Realmente, gente, ele não está pronto, ele não tem energia de rei, ele está na energia de um cavaleiro ainda. Ele precisa, digamos assim, ao olhar para trás, se inspirar e tentar reconstruir uma economia aqui, remoldar um governo aqui, digamos assim, uma monarquia que seja a parte muito econômica, que foca muito na economia, né? Ele tenta, então, olhar para trás para aprender alguma coisa, para colocar em prática aqui. Para ele seria um grande aprendizado. Mas a inspiração dele é o passado, é olhar o passado, tá? Mas pede muita organização e disciplina. Pode ser que o governo dele algumas vezes necessita de muita organização e disciplina. E algumas vezes ele tenta ficar tão pulso firme e tentando fazer o certo, ele se frustra, enfim, ele pode ficar extremista, tá? De certa forma um pouquinho extremista. Mas ele parte para ação, ele olha para o passado, ele tenta aprender coisas novas para colocar em prática na economia, então ele parte para ação tentando o quê? Economizar. Aqui vemos uma pessoa que tenta economizar. Então esse rei, ele vai compartilhar menos possíveis as riquezas do país dele. Ou ele tenta cortar os gastos dele, assim, tipo, na parte do reino, ele tá muito gasto, vamos dar uma enxugada nos gastos do governo para fazer melhor. Ou ele vai dar uma segurada tanto nessa economia, ou nos erros, né? Aqui fala de decepção, sofrimento,
frustração, que de repente nessas tentativas de recuperar a economia, ele não se sinta bem, acha que o resultado não foi bom, e daí no fim a economia entra em estagnação. Então, assim, é bem complicado, isso, digamos assim, preocupa ele demais, essa parte econômica. Aqui, mais uma vez, mostra ele é incomodado por decisões, erros dele, um certo arrependimento, né? Então, mas ele tem condição de fazer melhor. Ele erra aqui, porque de repente também ele não tem muita experiência, né, gente? Mas aqui tá positivo, ele tem condições de reverter toda essa situação e caminhar para uma fase mais positiva, onde ele tem ganhos, né, que então, certo, volta a recaminhar, digamos assim, a riqueza do país dele, né, a parte econômica começa a reandar. Mas aqui mostra o quê? Um cuidado e um risco de estagnar a economia do Reino Unido, mas ao mesmo tempo mostra ele tentando cortar gastos, tá? E aí que tá, que ele tem que observar. Os gastos cortados será do reino em si, que está muito gasto, ou nessa ferida querer economizar e fazer uma economia melhor, e acaba que o povo fica sem recursos, né? O povo acaba ficando sem contato, digamos assim, com a prosperidade do país que estagna. E a coisa não anda, e o povo fica mais assim, limitado nas suas contas, digamos assim. O dinheiro começa a ficar limitado na mão do povo. Isso é um risco que ele não quer correr, tá? A princípio, ele vai ter dificuldade um pouco de administrar, porque ele não tem tanta experiência, mas vai tentar se inspirar, observar como foi no passado, para aprender, para fazer melhor no futuro, reconstruir uma economia, equilibrar as coisas e evitar gastos, mas ele vai ter que tomar cuidado nesse exagero, não estagnar a economia. Tá? E daí seria o quê? Culpa dele mesmo, ele mesmo se culpando, arrependido das escolhas que fez, porque é erro dele mesmo. Mas tem tendência a ele se recuperar disso e ir para uma fase mais positiva, tá, gente? Mas seria sim o governo do Charles. Ele não está ainda numa energia de rei, mas poderá caminhar em direção a novas experiências, galgando posição, assim, até ter mais experiência para poder governar melhor, digamos assim. Tem condições. Os netos mostram aqui que é destino deles, e por justiça, digamos assim, por lei, eles assumirem o cargo, tá? Mas nesse momento, não. Porque nesse momento, aqui até mostra aqui uma certa frustração. É como se até os netos tivessem interesse em fazer isso, assumir cargo, alguma coisa assim, mas eles não podem, porque tem outras regras, tem lei ali operando. Então eles ficam um pouco frustrados, tá? Meio que as coisas não estão do jeito que eles queriam, alguma coisa assim. Se algum neto assumisse o cargo, no começo ele não ficaria muito feliz, aqui não sei, não parece meio desanimado, não tá muito, sabe, feliz com a coisa. Mas aqui parece que é um neto que tenta fazer as coisas de forma em acordo, alianças com outros países, né? Aqui mostra o Charles fechando acordos com outros países no sentido de movimentar a economia, tá? Novos contratos, novos acordos nesse sentido. Aqui os netos também fazem alianças com novos países, mas, enfim, a princípio o foco não é esse, mas depois o foco fica em economia também. Mas aqui mostra como se os netos, eles não têm muita experiência, gente, sabe? Aqui fala sobre falta de experiência. Eles tentando governar com caminhos mais fáceis, mais tranquilos, tá? Mas aqui, o caso deles é fechar acordo com outros países de forma que essas alianças tragam um pouco mais de alívio, que os problemas sumam e a economia recomece a se movimentar. Aqui também fala um pouco de economia, tá, gente? Mas mesmo assim, aqui mostra um certo cuidado, por quê? Porque já os netos já mostram uma posição de rei de copas. Ou seja, eles já estão na posição de rei. É como se o neto tivesse até mais energia, assim, pose, sabe, de um rei do que o próprio Charlie. Mas o que acontece com o neto? Aqui o neto tentando navegar por caminhos mais calmos e melhores, fechando acordo com outros países, alianças, aí depois ele começa a fechar negócios também com esses países, tá? Mas mesmo assim, há muitas escolhas a serem feitas, tá? E eles têm dúvidas dessas escolhas que são feitas.
em certos momentos, pode ser que os netos façam com que a economia não seja muito bom, fica um pouco, sabe, o povo fica com um pouco limitação do dinheiro. É como se acontecesse uma limitação do dinheiro, tá? Aqui fala sobre plantações, projetos, planejamentos, economia, enfim, que esse neto faria, que geraria benefícios, frutos para o futuro serem colhidos, não agora, sabe? Colhidos, né? Não agora. E aqui mostra uma mulher, olha só, tem energia de mulher influenciando esse governo do neto, sabe? É uma mulher, rainha de pentáculos, uma mulher de terra. Quem é casado com uma mulher de terra entre os netos? É o William, né? Se não me engano é o William. Ele é casado com uma capricorniana, uma mulher de terra. Tem influência numa mulher de terra aqui, no governo desse neto. Pode ser o William, se não me engano eu troco o nome deles. Harry, William, eu troco o nome deles. É aquele que é casado com a capricorniana. Tem tendências aqui. Enfim, aqui, digamos assim, há uma certa frustração por saber que da agora depende dele. E às vezes ele fica indeciso do que fazer. Preferiria lugares mais calmos. Faria mudanças aqui, mas ele tentaria fazer novas alianças com outros países. Novas alianças que a princípio ganhasse como se fossem aliados que resolviam os problemas e depois mexia em novos negócios. Ou todas essas alianças resultam em uma nova movimentação para a economia. E que tende a ser positivo, com o caminhar dos tempos, inclusive com colheitas, mas as colheitas não estariam prontas, elas seriam colheitas que dariam um resultado para frente, não na hora. Tá? Seria um pouco demoradinho nesse sentido. As coisas estão em geração, sendo feitas. Bem, gente, tive que parar para abrir a porta, né? Atender a porta, mas vamos lá. Continuando aqui, só para finalizar esse assunto e ir para lá, aqui eu vejo que às vezes há decisões por certa falta de experiência até para lidar com a situação, por isso que preferem caminhos mais calmos. Por quê? Porque aqui também fala sobre repetição de erros e desperdícios. Está embaixo da carta do As de Pentáculos, né, que significa um novo início, principalmente nessa parte de dinheiro, né? Então tem que cuidar sobre erros repetitivos e que causam desperdícios. Olha só, gente, embaixo do As de Pentáculos, que é início, né, de uma fase nova econômica, e daí embaixo dele, desses erros, vem uma fase, digamos assim, melhor. Tem tendência a superar os problemas, digamos assim, entrar numa fase melhor. Mas enquanto isso não ocorre, há uma certa repetição de erros assim e desperdício, ou seja, gastos. Então a tendência no governo do neto seria eles teriam que cuidar gastos. No governo do Charlie, teria que cuidar, tentaria fazer uma nova economia aqui, mas teria que cuidar a estagnação da economia, ou então cortes de gastos, né? Esse era o plano, cortes de gastos. E aqui no governo do neto teria muitos gastos. E seriam erros que levam a desperdício. Teria que observar isso. Mais uma questão, agora que eu me toquei, há um rei de copas aqui. Quando lembramos da família da rainha, qual deles, dos netos, tem água no mapa? No caso, é do signo de água, o príncipe William, né? O príncipe William não é canceriano? Então aqui indicaria o Harry. Harry é o mais novo, né? Seria virginiano, seria terra, então não é. Então aqui é o príncipe canceriano, porque é um rei de copas. Então aqui é mais indicado que o neto que sucederia aqui, que tem maior chances de suceder, e vai ter que tomar cuidado com esses gastos, mas tentaria fazer muitas alianças, né? De forma que deixasse o governo, né, ali, a monarquia em si, em relação a outros países, de uma forma mais unida, tipo família, sabe? Nesse sentido. Então, quem vemos aqui para o rei de copas? O rei de copas lembra muito o William, por ser um canceriano, né? Um rei de água. O William é canceriano. E agora que eu lembrei aqui, que eu falei antes de ir lá atender a porta, que eu vi uma rainha aqui, né? Eu vi uma rainha aqui.
Olha só a rainha. O William é canceriano, o que bate com esse rei de copas, e ele é casado com uma capricorniana, que é terra. E quando se faz conexão do tarot com astrologia, aqui nós temos uma rainha de terra. Então aqui, e teria influência dela no governo, por trás dos bastidores. Então aqui nós vemos a tendência aqui seria o William assumir. Mas assim, há uma certa, não está definitivo ainda quem seria o sucessor da rainha, deixando bem claro, porque tanto o filho, né, dela, o Charlie, quanto o neto, o William, os dois vieram com a carta da roda, indicando instabilidade. O Charlie focando no governo, muita instabilidade, mas tentando ser organizado e disciplinado. O do William seria um governo mais focado na lei, né, tentando fazer as coisas de forma mais equilibrada possível, mas também na base da instabilidade. É por destino os dois assumirem. É por destino. Então nem que o Charlie assuma, e a impressão que me dá, todo momento é repetitivo isso, a informação, é que se o Charlie assume, ele não dura muito no cargo. Parece que é como se fosse pouco tempo. Não fixa muito, não sei porquê. Mas aqui tem condições e tendência, até energética mostra isso, que provavelmente o William acaba assumindo aqui atrás. Mas o governo dele é baseado em alianças com outros países para alívio dos problemas, governar, né, caminhar por situações mais calmas, mas ele vai ter que cuidar muito sobre erros repetitivos, indecisões, falta de experiência, né? Fica muito indeciso, aqui muitos erros, indecisão, tudo, e daí isso gera gastos e desperdício, né? Embaixo aqui, ó, de uma carta de ouro, né? E aqui também tem embaixo outra carta de ouro, e o desperdício tá bem no meio, então por causa de erros, então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas assim, a princípio, para assumir esse cargo, ele assume com um pouco de tristeza, sabe? Parece que ele tá triste quando ele assume esse cargo, de início, né? E depois ele começa a fazer as alianças. E após essas alianças, começa a gerar novos negócios entre os países, e que isso, com o tempo, trará frutos a o Reino Unido, né? Agora falando de hoje, né? Como hoje se encontra o Reino Unido? Hoje, pelo que eu perguntei aqui, porque ela pediu para eu ver sobre o Reino Unido em específico. Aqui nós vemos o Reino Unido vibrando a grande sacerdotisa, o que indica que o Reino Unido está observando mais o que está acontecendo para então tomar decisões. De forma muito organizada, porque o fundo do baralho veio aqui, né, o Papa, só que aqui é outro nome. Segurando impulsos, porque algo está dissolvendo em torno dele. Eu acredito que, pelo que eu tenho a sensação que me deu, é que tem a ver com a Ucrânia aqui. Indiretamente tem a ver com a Ucrânia. Algo que tem até influências, vem influências pelo mar. Por quê? E é problemático. Às vezes vem até esses problemas pelo mar. Riscos, às vezes o problema não é do Reino Unido, mas acaba, digamos assim, sendo atingido indiretamente. Mas os caminhos do Reino Unido estão abertos nesse momento. Ele está em estado de vigília, tentando, né, dominar os impulsos, ser organizado, disciplinado e pé no chão, cabeça fria, para não ser impulsivo, não tomar nenhuma decisão ruim. Por quê? Aqui embaixo mostra que tem alguma pessoa dentro do Reino Unido que tem uma energia de tomar as coisas de forma um pouco imatura. Então, e aqui agora não cabe imaturidade. Então, aqui mostra o Reino Unido escondendo o verdadeiro jogo, do que está planejando, do que está fazendo. Ele não está se abrindo, está escondendo realmente o que está agindo, como está agindo, o que planeja. Está em estado de espera e alerta, observando. Até observando quem são seus aliados, observando com quem pode se aliar. Mostra muito que a espera de alianças, né? Estudando quais são as leis locais e os tratados internacionais que eles têm ou pretendem constituir com outros países, que ainda são coisas que serão feitas. Os caminhos estão abertos para isso.
só que tem que cuidar as decisões tomadas no impulso da imaturidade. Alguém dentro da administração do Reino Unido tá com uma energia aqui de tomar decisões precipitadas por imaturidade, sabe? Não é muito legal. Aqui mostram que há problemas, mas com paciência e mais clareza de visão, é para prestar atenção nisso, para tomar decisões para lidar com esses problemas, que tem tendência a lidar muito bem. Mas preste atenção. Aqui eles mandam prestar atenção. Por quê? Do lado aqui, embaixo desse mar, indica que há inimigos. Então, assim, qual países que estão perto do Reino Unido? Que fazem divisa de mar, divisa de água, alguma coisa nesse sentido. Há alguém mal intencionado aqui como vizinho, digamos assim. Pode ser vizinho, pode ser um pouco mais longe, enfim. Tem que prestar atenção. Por quê? Por causa dessas más companhias aqui, desses vizinhos aqui, que pode ser vizinho do oceano, vizinho de mar, vizinho de água, vizinho de lago, algum país vizinho, tá? Ele não está bem intencionado, é perigoso, tá? Então aqui, por causa dessa divisão aqui de fronteiras com esses países, às vezes não é bem fronteira, às vezes está ele indica para a direita. Não sei se ele... Enfim, o que acontece aqui? Prestar atenção, porque esse país vizinho mal intencionado causa problemas que atinge o Reino Unido de forma indireta. Por isso que o Reino Unido vem na espera, em contato e estudando leis, tratados internacionais, e em contato com aliados, e que tem caminhos abertos para isso, para tentar solucionar o que vem de problema com esse país que é vizinho aí, tá? E porque isso mexe com o emocional de qualquer um aqui, indica. Mas eles precisam, apesar de caminhos abertos em tomar soluções, fazer novos tratados, novas alianças, tomar decisões aqui, e tomar muito cuidado, prestar atenção nesses problemas aqui, causado por esse país vizinho muito mal intencionado, mas no medo, no calor da emoção, tomar impulsos em decisões imaturas erradas. Então, se nessa espera pode gerar algum problema e naquele susto do problema com o país vizinho, tomar uma decisão errada, precipitada. Então, o Reino Unido, nesse momento, tem que prestar atenção nisso, tá? Aqui, o que pede? Pede que não revele seus verdadeiros planos, né? E ele não está revelando, está guardando o verdadeiro jogo em segredo, e que seja organizado e disciplinado. Por quê? Para dominar os seus impulsos, porque aqui ele mostra o Reino Unido se segurando para tomar uma decisão, né? Para não ser uma decisão precipitada e imatura, porque isso pode ser prejudicial, e essa decisão imatura vem por causa desse país que está por perto e não é bem intencionado. E outra coisa, as coisas começam a se dissolver, e por isso que tem que segurar os impulsos, porque parece que em torno do Reino Unido algo está se dissolvendo, sendo destruído. Tá muito preocupante. Então o que acontece? Eles ficam numa energia de esperando uma luz no fim do túnel. O que decidimos? O que vamos fazer, gente? Qual é o melhor caminho? Tá uma certa preocupação aqui, tá? Aqui fala muito que a necessidade de agir na prudência. Então o tempo todo para o Reino Unido o alerta é prudência. Não revelaram realmente o que estão planejando, o que estão pensando e o que estão fazendo, mas ao mesmo tempo, na hora de tomar uma decisão e agir claramente, não ser na base do impulso, porque aqui pede muita prudência no jogo total. Sobre a rainha em si, aqui eu vejo que ela está numa energia de temperança, ou seja, é uma fase que ela precisa de cura, tá? E às vezes a cura aqui não é nem tanto física, às vezes é cura emocional. As coisas se mostram para ela nesse momento lentas, um pouco tardias, um pouco cansadas, sabe? É um pouco burocráticas também. Ou seja, ela tem dúvidas, ela está com dúvidas em relação a um homem. Ela está com dúvida em relação a um homem. Ela está pensando, ela tem pensado nesses últimos tempos muito em um homem. Aliás,
Olha, ela está pensando muito em 2 homens e uma mulher. Tem a ver com espiritualidade aqui, destino também. Tem a questão do karma, destino. Ela tem medo que de repente algo assim não mais traiçoeiro venha depois. Então, qualquer coisa que ela está tomando decisões agora, ela está com dúvida. Olhem, ela está analisando as pessoas em torno dela. Aqui vemos 2 homens, uma mulher. A questão de destino, karma ali, tem uma ligação ali. Pode se tratar da própria família dela, que ela está preocupada. Enfim, como também algo muito maior, que é o reino. Por que eu digo isso? Apesar dessa preocupação, ela sabe que precisa agir com muita prudência também, com ponderamento, equilíbrio, né, para as coisas não saírem do eixo, não ficarem muito exageradas. Então aqui pede que ela tome as decisões com o tempo, as coisas que ela precisa decidir. Virão momentos melhores, mas nesse momento as coisas estão um pouco lentas. Então, com serenidade, refletindo melhor, vendo o que está escondido, obscuro, que ela não está vendo, ela precisa ver. Então, ela toma mais clareza em comunicar suas decisões. Aqui fala a carta da carta, né? Fala sobre mandar mensagem. Como se trata de uma rainha, a rainha ela decreta coisas, seja decretar leis, seja anunciar novidades, enfim. Aqui fala mais, eu vejo ela comunicando uma novidade, algo que ela precisa decidir. Aqui fala sobre a decisão ainda não está tomada, o livro está fechado, virão novidades mais para frente quando esse livro se reabrir. Nesse momento ela precisa com serenidade, tempo e cautela tomar as decisões que ela precisa tomar, que ela está refletindo muito em relação às pessoas perto dela, tá? E enfim, isso envolve o quê? Envolve uniões, parcerias, que ela quer fazer tudo de uma forma muito harmônica, tá? Organizar e tomar decisões de forma harmônica. Por quê? Porque senão ela sabe que se não for bem pensado, não seja a base da aliança, da harmonia, vai ter perdas, tá? Pode acontecer de ter perdas aqui. E são perdas grandes. Então aqui demonstra que ela tem dúvidas, como eu vi aqui, né? Entre 2 caminhos. Ela está indecisa entre 2 caminhos e ela sabe que essa decisão vai resultar em alguma novidade, tá? E às vezes ela pode pensar assim que é necessário acontecer uma novidade agora. Então, mas essa decisão dela vai levar um tempo. Não vai ser da noite para o dia. A carta temperança é lenta. Enfim, olha aqui, ó. A carta da lua, demonstrando que ela está com um pouco de instabilidade de emoções. Às vezes ela não consegue ter clareza do que ela quer com serenidade decidir e comunicar, né? Porque o sol aqui demonstra que há uma certa necessidade aí de ela ser mais clara e sólida no que ela deseja, né? E no que ela decidiu. Aqui vemos mais uma vez, ó, a lua, mostrando a instabilidade das emoções, né? A dualidade, as dúvidas. Mas, ó, sol aqui e sol aqui. Mas logo ela vai ter clareza, com certeza. Mas assim, é uma questão de tempo, cautela, prudência. Tem todo um caminhar da situação aqui, né? Pra quê? Porque algo será dissolvido aqui, ó. Aqui, ó, saiu a carta da torre, na energia geral, fundo de baralho do Reino Unido. Da Rainha Elizabeth também, saiu a torre, repetiu. Algo precisa ser desconstruído, sair, dissolvido, para algo novo entrar no lugar. É um final de fase, um final de ciclo, tá bom, gente? E mais uma vez, a estrela aqui e estrela lá naquele fundo de baralho também. Demonstrando que tem a ver com espiritualidade, tem a ver com destino, tem a ver com karma, tem a ver com algo maior que está acontecendo nesse momento. Ela sabe disso, ela é muito experiente. Aqui eu vejo uma pessoa muito experiente tentando ponderar uma decisão, porque ela está com dúvidas entre 2 caminhos, ou pode ser pessoas. Aqui parece em dúvida entre 2, e lá quando ela pensa nas pessoas, ela leva em consideração 3. Mas de qualquer forma, qualquer coisa que ela decida que comunique, ela está almejando o quê? Alianças e a harmonia entre a família e o próprio reino, tá? Mas ela sabe que qualquer decisão que ela tome, qualquer coisa que venha após esse comunicado dela, será uma grande novidade. Mas que tudo o que ela decidir comunicar tem que ser muito bem pensado
com muita solidez. Por quê? Para não gerar prejuízos, tanto para a família quanto para a monarquia, digamos assim. Aqui vemos uma mulher muito sábia pensando, e como ela sabe que não pode dar um passo em falso, vai levar aquela lentidão, a construção de pensamentos para tomar uma decisão. Há uma certa lentidão na carta da temperança. Por quê? Precisamos acautelar as decisões. O que precisamos curar em nós mesmos, ou tomar decisões, ou fazer a coisa caminhar, ela nota que as coisas estão um pouco lentas agora para ela. Pode ser que energeticamente ela esteja mais lenta, ela esteja com baixa energia. E por isso até ela demora mais para tomar decisões, demora mais para analisar toda a situação e então fazer o que ela precisa fazer. Decidir o que ela precisa decidir e comunicar aquilo que ela decidiu. Tá bom, gente. Então vamos aqui. Tanto o governo do Charlie quanto o governo do Neto seriam um pouco instáveis e teriam um enrosco na parte econômica, tá? Mas o Charlie ia tentar cortar gastos, mas ele correria riscos de estagnar a economia. Por isso ele olha para trás para se inspirar, né? É isso que eu mostro ali no geral, para então fazer uma economia melhor. Mas mesmo assim ele fica muito frustrado com as situações. Aqui no governo do Neto, que pela riqueza de detalhe aqui, tudo indica pode ser o William. O que acontece? Aqui tem indecisões, uma certa inexperiência de lidar com a situação, e nisso tudo, na bagagem, ele tenta fazer alianças, né, que gerarão frutos, colheitas para um futuro mais longe, né? Mas aqui ele tem que cuidar com muitos gastos, muitos erros repetitivos, né? Mas em todo caso, eu sinto uma instabilidade, como se o Charlie durasse pouco no cargo, tá? Mas em todo caso, aqui também há uma instabilidade na administração do Neto. O Reino Unido em si aqui escondendo o jogo do que realmente, e se segurando para não tomar decisões precipitadas e imaturas, na impulsão da emoção. Ele então tenta esperar o momento certo de agir com os aliados, estudando as leis e os tratados. Está com os caminhos abertos para fazer boas decisões, mas tem que cuidar com essa impulsão imatura. Tem problemas a serem resolvidos, resultados de um país por perto ali, e que está com uma energia muito ruim, pesada esse país. E que indiretamente pode prejudicar o Reino Unido, esse país, né? E no geral é isso, a rainha tentando, né, ser o mais cautelosa possível, né, tomar as decisões e ajeitar os problemas, as coisas, as burocracias que ela está lidando nesse momento. Tentando fazer tudo, as dúvidas que ela tem, tomar a decisão, comunicar para o povo, de forma que não prejudique ninguém. Com certeza ela sabe que será uma novidade, envolve provavelmente as famílias dela, porque aparece 3 pessoas ali que ela está pensando mais, e fazer tudo na base da união, aliança e harmonia, né, gente? Muito bonito isso da parte dela, tentando conciliar a família com o reino. Meu Deus, que bagagem pesada, né, gente? Mas enfim, espero que eu quero agradecer primeiramente a Teresina Mazzarella, acho que é o nome dela, que ela deixou esse pedido de assunto. Eu quero agradecer pelo pedido que ela deixou. E aqui mostra o Reino Unido se movimentando, se comunicar com provavelmente os aliados, outras pessoas, mas aqui mostra fundo de baralho, já parece uma coisa um pouco ruim. Eles têm que tomar cuidado com armadilhas e golpes aqui no Reino Unido, mas é uma coisa que está escondida. Estratégia, na hora que vai se movimentar. Aqui me parece uma movimentação que ele precisa fazer. Enfim, finalizando aqui, muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada pela moça que me pediu esse assunto, que eu fizesse sobre o Reino Unido, a rainha e seu possível sucessor, se for um neto ou um filho ou um neto, enfim. E caso tenham gostado do canal, seja muito bem-vindo a se inscrever. Até a próxima.